de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãs, uma alegria estarmos juntos novamente. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos desse texto, um texto maravilhoso, um texto cheio de lições, de ensinamentos de Deus para nossas vidas, e nós queremos meditar um pouquinho a partir desse texto, dentro de um tema que é o seguinte tema: as vozes que ressoam neste tempo de crise. As vozes que ressoam neste tempo de crise. Nós queremos falar um pouco sobre isso. Então, por favor, você com sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso número 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Meus queridos, eu sempre digo que nós, pregadores, temos uma dependência total do Espírito Santo de Deus para pregar. Nós não temos a ideia, a dimensão exata do alcance da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa tanto que o Espírito Santo esteja falando através das nossas vidas. Então, eu gostaria de pedir a você que está participando com a gente aqui neste culto online, que você estivesse orando, por favor, por esse momento comigo, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, fale à sua vida, fale para a sua família, fale para todos aqueles que de alguma maneira vão entrar em contato com esta palavra. Precisamos de Deus, do Espírito Santo, para falar conosco nesta manhã. Vamos orar, queridos. Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Nós reconhecemos mais uma vez o quanto somos dependentes do Senhor para pregar a Tua palavra. Ó Deus, é necessário que o Teu Espírito Santo fale, cresça na minha vida, na vida deste grupo que está aqui ministrando este culto. É preciso que Ele tome as rédeas, tome a direção. É preciso que Ele crie o impacto necessário para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós, seres humanos, temos uma necessidade em comum: a necessidade de se manifestar. E esta necessidade de se manifestar, ela aumenta muito quando nós estamos vivendo em tempos de estresse, em tempos de ameaça, de contrariedade e em tempos de crise. Esta necessidade, a gente pode perceber ela desde o início da nossa existência. Eu creio que muitos de nós que estamos aqui, logo ali nos primeiros segundos de vida, já se manifestou. Talvez protestando por ter saído de um local aconchegante, seguro, que era o ventre da mãe. É possível que nós tenhamos colocado ali a boca no trombone para dizer o seguinte: olha, por que vocês estão me tirando aqui, de um lugar tão gostoso, para um lugar que ainda eu não conheço direito? Estas manifestações, elas são naturais nas nossas vidas desde quando nós nascemos.
Quando murmuramos quando não temos aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades, nós vamos crescendo e nós vamos entrando em choque com muitas coisas na vida, e nós vamos também abrindo a boca, né, reclamando, murmurando, gritando, como nós estamos vendo, meus queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo de profunda crise no planeta. Nós estamos vivendo duas crises enormes ao mesmo tempo. A primeira crise, que todos nós sabemos, é da pandemia. Já há alguns meses estamos vivendo esta crise, né, que está se estendendo para diversas áreas da vida humana. Estendendo para a área da economia, estendendo para a área emocional, estendendo, evidentemente, para a área da saúde. Muitas pessoas aí sucumbindo, infelizmente, à enfermidade. E agora nós temos, mais recentemente, essa crise recente devido à morte do afro-americano George Floyd, um homem que foi morto por 4 policiais e que, devido a isso, criou-se ali uma grande manifestação nos Estados Unidos, se estendendo para a Europa, se estendendo aqui para o nosso país. Em todos os lugares nós vemos pessoas se manifestando, protestando contra o racismo, protestando contra as injustiças, contra as desigualdades que são tão comuns nas nossas. Eu diria, meus queridos, que no meio dessas muitas manifestações que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer, se nós fizéssemos ali uma pesquisa, o número de pessoas falando, gritando, se manifestando, aumentou muito em todos os veios de comunicação, todas as vias de comunicação. Há pesquisas que mostram que as pessoas estão utilizando muito mais hoje as redes sociais. Famílias estão utilizando muito mais as redes sociais para colocar as suas propostas, suas ideias, para questionar ações do governo, ações das pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo. E o que há também de muito interessante nessa história é que, no meio dessas muitas manifestações, o que a gente vai percebendo, meus irmãos, é que parece que talvez até uma outra dificuldade esteja aparecendo aí pela frente, que é o excesso de comunicações. Há quem diga que nós já estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão se enfermando com tantas informações, porque hoje nunca se viu tantas gravações, nunca se viu tantas lives, tantas pessoas querendo expor suas ideias pelas mídias sociais. Isso está gerando, parece que, um frenesi na área da comunicação. Parece que a gente está meio que endoidecendo com tantas informações. A gente está se enfermando com tantas coisas. Mas isso mostra, meus queridos, que nós realmente temos essa necessidade muito grande de compartilhar, de manifestar as nossas necessidades, de querer chamar a atenção das pessoas para algo que seja importante, relevante para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nesse tempo de grande estresse, de grande angústia, há muitas vozes que estão sendo ressoadas pelo nosso planeta. Há muitas vozes que estão ecoando. Há muitas vozes que estão se pronunciando nesses momentos. E eu quero falar um pouco nesta manhã sobre estas vozes que estão ressoando, ecoando, reverberando, se destacando no meio de todas essas manifestações. Há uma poluição sonora de sons. E eu diria não apenas para os ouvidos das pessoas, mas para o coração das pessoas, para a mente das pessoas. Porque no meio das muitas vozes, muitas vezes nós não sabemos
o caminho a tomar. Nós não sabemos quais são as melhores decisões a tomar. Quais são as vozes que nós precisamos ouvir? Quais são as vozes que nós devemos atentar, inclinar os ouvidos? Eu fiz uma análise, meus queridos, fazendo uma ligação entre alguns momentos da história do povo de Israel, em que ele viveu momentos de grande estresse, momentos de grandes transformações, transições, de grandes crises, com esse momento que nós estamos vivendo de crise. E eu pude constatar uma coisa, que as vozes que se destacaram lá no passado, na vida do povo de Israel, elas parecem também se destacar nesses tempos que nós estamos vivendo de crise. E essa é a minha proposta aqui nesta manhã, falar um pouquinho sobre essas vozes que estão se destacando, que estão ressoando, ecoando, reverberando nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, à luz desse contexto histórico que nós passamos para vocês. Que vozes são essas? Eu quero enumerar algumas dessas vozes nesta manhã. A primeira delas é a voz dos aflitos. Olhando um pouquinho para a história do povo de Israel, em alguns momentos em que ele viveu estas crises, nós podemos perceber que esta voz sempre se fez presente. Eu vou aqui enumerar rapidamente algumas passagens, vou citar e comentar rapidinho, para a gente perceber que essa voz sempre esteve presente ali, nesses momentos de crise. Por exemplo, quando o povo de Deus estava lá no Egito, sendo escravizado. Êxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mostra que quando José, lá o nosso José do Egito, faleceu, um novo faraó se levantou. Esse novo faraó não conhecia José, não sabia da história de José, não sabia do que José tinha feito pelo Egito. E com o crescimento do povo judeu no Egito, ele se sentiu ameaçado. E com isso, então, ele começou a imprimir uma perseguição contra o povo judeu. E o texto bíblico mostra que foi uma perseguição atroz, uma perseguição dura. E nesse período, a voz dos aflitos se levantaram. O povo clamou a Deus, suplicou a Deus. Em Êxodo capítulo 3, verso 7, escute essas palavras que Deus está dizendo. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. As dores, as aflições pela escravidão, pela perseguição, se materializaram em palavras, em clamores diante de Deus que escutou. 1 Samuel 30, quando Davi chegou na cidade de Ziclag, a cidade que ele tinha escolhido para morar com seus soldados e suas famílias. Depois de chegar de uma batalha, Davi e seus soldados chegam à cidade e percebem que a cidade está queimada. E o que é pior, estava vazia, porque os amalequitas tinham levado também as suas famílias. Naquele momento de grande estresse, de crise de Davi, de crise daqueles soldados, o texto bíblico diz em 1 Samuel capítulo 30, verso 4, as seguintes palavras: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não se houve mais forças para chorar. A crise trouxe
choro, pranto, clamor a Deus. Salmo 137. Quando o povo de Deus estava no exílio babilônico, famílias tinham sido separadas. Milhares de judeus estavam sofrendo numa terra estranha, como escravos, oprimidos por um imperador pagão, por um rei pagão. O povo sofria com saudades da sua terra de Judá, com saudades de Jerusalém. No Salmo 137, verso 1 e 2, temos as seguintes palavras: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Meus queridos, neste Salmo 137, nós percebemos que a crise do povo judeu exilado na Babilônia fez com que eles lamentassem, chorassem, pranteassem e não tivessem forças nem para adorar a Deus, nem para cultuar a Deus. Estas imagens de alguns momentos do povo de Israel, onde a gente percebe que de fato a voz da aflição se levantou em tempos de crise, nós também vemos nos dias de hoje. Meus irmãos, onde há crise, há aflição. Onde há crise, há dor, há sofrimento, há angústia. E com esses sentimentos também surge o clamor, surge a necessidade de se manifestar. E é o que nós vemos neste tempo. Há uma voz de súplica, há uma voz de sofrimento, há uma voz dos aflitos ressoando, ecoando, reverberando no nosso tempo. E esta voz, ela está em vários lugares. Ela está nas casas das pessoas que foram afetadas, que foram dizimadas por esta enfermidade da Covid-19. Ela está nas empresas, onde funcionários perderam os seus empregos, onde empresários fecharam suas portas. Ela está nas ruas, onde as pessoas não aguentam mais tanta discriminação racial, tanta desigualdade social, tanta injustiça, tanta violência, tanto desmandos. Uma sociedade distante de Deus e que sofre com isso. E muitas vezes quem paga são as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, aquelas que não têm ninguém para falar. Então elas clamam, elas suplicam. Esta voz da aflição, ela está na alma de muitas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas por uma vida difícil de se viver neste mundo que nós estamos vivendo. Um mundo em que é muito fácil a gente perceber as pessoas se desfazendo umas das outras, é muito fácil as pessoas ignorando umas às outras, é muito fácil as pessoas competindo, e muitas vezes de maneira injusta, incorreta, causando grandes injustiças, e por isso essas pessoas clamam. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde essa voz dos aflitos, elas estão aí. Elas estão com aquelas pessoas que olham para suas casas, abrem, por exemplo, uma geladeira e não conseguem encontrar nada para dar para os seus filhos, para comer. Ou então, tem dificuldade ao levantar de manhã e não sabem para onde vão porque não tem trabalho. A voz dos aflitos aumentou, e aumentou muito, neste tempo de crise que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, em João 16:33, disse que neste mundo nós teríamos aflições. E é uma verdade. Nós vivemos aflições na vida, em todo tempo, em todo momento, mas é no
notório que nestes tempos esta aflição ela tem aumentado demais na vida das pessoas. E nós precisamos continuar dizendo como Jesus, como ele diz o seguinte, que nesse mundo nós teremos aflições, estamos tendo aflições, mas precisamos ter bom ânimo, precisamos ter esperança, precisamos ter força, precisamos anunciar boas novas, porque é possível a gente encontrar alívio, sossego, paz, mesmo num caos como esse que nós estamos vivendo no meio da sociedade. Uma segunda voz que nós encontramos, tanto lá nos períodos do povo de Deus em crise, como agora, é a voz dos revoltados. Meus irmãos, as crises sempre trazem esse tipo de voz, a voz dos revoltados. Algumas vezes essas vozes, elas são muito bem justificadas, outras não. Quando nós pensamos na vida do povo de Israel, na maioria das vezes a gente percebe que se tratam de vozes revoltosas injustificadas. Vamos pensar nos textos aqui bíblicos. Vamos pensar em Êxodo capítulo 14, quando o povo que tinha saído do Egito estava em direção à terra prometida, pertinho ali do Mar Vermelho, as tropas de Faraó vindo. Vários judeus olhando para trás, percebendo que Faraó chegava, se tornaram revoltosos. Êxodo capítulo 14, verso 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, Moisés tinha, como servo de Deus, orientado o povo, sido um instrumento de Deus para tirar este povo da escravidão do Egito. E naquele momento em que o povo estava encurralado, eles não se lembraram destas coisas que Moisés tinha feito. Eles simplesmente se revoltaram contra Moisés. 1 Samuel 30, na mesma história de Davi, lá em Ziclag, os soldados não apenas choraram, lamentaram, como Davi também, mas eles também tentaram apedrejar Davi. 1 Samuel capítulo 30, verso 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Era a voz dos revoltados que se manifesta em momentos como esse. Meus irmãos, esta é uma voz que também se faz presente nesses momentos de crise, nesses momentos de estresse. E é o que nós estamos vendo agora. Nós temos pessoas se revoltando. E como eu disse, algumas vezes de maneira justa, correta, mas algumas vezes de maneira injusta, incorreta. A manifestação que nós estamos tendo hoje, com a morte de George Floyd, que se trata, na verdade, de uma manifestação de revolta, extremamente justificada, pelo histórico do país, pela maneira como aquele homem foi morto, como a gente ainda vive num mundo cheio de preconceito racial, em que as pessoas não aguentam mais esse tipo de acepção, não aguentam mais esse tipo de relação. E nós encontramos estas vozes de revoltas nas redes sociais. As pessoas não estão aguentando mais, então elas ficam utilizando as redes sociais como um megafone para manifestar essas revoltas que tem no coração.
Mas há uma terceira voz que eu gostaria de mencionar aqui, que está sempre presente nesses momentos. É a voz dos incrédulos. A voz daqueles que são pessimistas. A voz daqueles que não acreditam de que algo possa ser bom e que tudo fica ruim, que vai ficar sempre pior. Na história do povo de Israel, nós encontramos lá na história de Moisés e do povo que estava saindo do Egito, nós encontramos isso, porque quando eles olharam as tropas vindo contra eles, Faraó se aproximando, como eu disse, eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito no passado. Coisas extraordinárias, as pragas, os livramentos. Eles esqueceram tudo. E quando eles chegaram diante de Moisés, disseram o seguinte: olha, Moisés, nós vamos morrer aqui. Eles não imaginaram em nenhum momento que Deus também poderia livrar eles daquele momento. Mas o pessimismo, a revolta era tão grande que eles não tiveram a capacidade de discernir e de crer nisso. Números capítulo 13, Números capítulo 14, nós encontramos a bela história onde 12 espias são enviados para avaliar a terra prometida. A gente conhece bem a história. 12 espias. Esses 12 espias voltam, mas voltam com dois tipos de relatório. O relatório dos incrédulos, o relatório dos pessimistas, e o relatório daqueles que confiam na graça de Deus, na providência de Deus, nas promessas de Deus. Nesses textos que nós conhecemos bem, a gente percebe ali que essas vozes de pessimismo, de incredulidade se fazem presentes. Meus irmãos, no nosso tempo de hoje, como que essa voz da incredulidade, do pessimismo se levanta? Eu diria que a gente poderia talvez resumir isso através de uma pergunta que sempre é feita nesse momento, que é a seguinte pergunta, meus queridos: onde está Deus? Onde está Deus? Neste tempo, as pessoas sempre perguntam, sempre questionam a existência de Deus. Questionam se Deus realmente se faz presente no nosso meio ou não. Como já aconteceu em outras épocas, quando Davi teve que escrever lá no Salmo 115, verso 3, as seguintes palavras: onde está o seu Deus? E o salmista diz: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Meus irmãos, a voz da incredulidade nesse tempo é a voz daquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, não adianta, as coisas não vão melhorar, eu não acredito em mais nada, eu não acredito que alguma coisa nova, alguma coisa diferente possa acontecer. Esta voz sempre se faz presente. Eu espero que não seja a sua voz neste período de crise. A quarta voz é a voz dos oportunistas. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou falar. Todo mundo diz, e com razão, de que as crises, elas abrem oportunidades para as nossas vidas. É uma grande verdade. Mas elas não só abrem oportunidade, não só abrem para as oportunidades. Infelizmente, elas também se abrem para os oportunistas. Na história do povo de Israel, nós percebemos isso claramente. Jeremias capítulo 29, quando o povo estava ali no exílio da Babilônia, sofrendo, angustiado, querendo voltar para a sua terra natal, o texto bíblico diz que falsos profetas se levantaram para falar em nome de Deus, dizendo que o exílio iria acabar por aqueles dias, quando havia uma palavra de Deus que duraria 70 anos.
E o profeta Jeremias teve que orientar o povo judeu que estava perdido, não sabia a quem ouvir. Nós encontramos o próprio Jesus falando um pouco sobre isso em Mateus 24, verso 11 e 12. Lá no sermão profético, quando ele disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas falando em nome dele e enganariam a muitos. Meus irmãos, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Vamos trazer para esse momento das nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crise e há muita gente aproveitando desse momento de crise. Não para o bem, mas aproveitando para o mal, como oportunistas. E onde a gente pode ouvir a voz desses oportunistas? Mais uma vez me reporto aqui as redes sociais, onde a gente tem visto aí muitas pessoas pregando, anunciando, vendendo sonhos que na verdade são verdadeiros pesadelos, soluções mágicas para as pessoas que estão aflitas, angustiadas, fragilizadas. São pessoas que estão utilizando da sua lábia. São pessoas que estão se utilizando do nome de Deus para se beneficiar com isso. Estamos cheios de profetas, falsos profetas nesses momentos de crise. Mas onde está a voz dessas pessoas ainda, desses oportunistas? Está, meus irmãos, está na conversa daqueles que fazem transações ilícitas no nosso tempo, utilizando brechas legais para, por exemplo, comprar e venderem respiradores a preços astronômicos, se aproveitando dessa fragilidade do nosso momento para trazer mais angústia, mais sofrimento para o nosso povo, roubando o dinheiro do povo. Aonde nós encontramos? Lá nos celulares, nos aplicativos de celulares. E infelizmente, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo esse tempo de oportunismo, onde muitas pessoas estão colocando lá o seu nome, lá no auxílio do aplicativo da Caixa Econômica, querendo resgatar um dinheiro na qual eles não têm direito. São milhões de pessoas que estão utilizando uma coisa que não pertence a eles. Isto aqui é oportunismo, é a voz dos oportunistas que se dá nesse tempo de crise. Os tempos de crises mostram claramente quem são essas pessoas. Mais uma voz, quinta voz, a voz das pessoas bem intencionadas, e que eu quero fazer menção é o seguinte: meus irmãos, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que todos os seres humanos têm nas suas vidas atributos de Deus. Nós somos diferenciados das outras criações devido a isso, porque Deus colocou alguns dos atributos deles na nossa vida. Como, por exemplo, o atributo da bondade, da misericórdia. São atributos do amor, são atributos de Deus que foram colocados na vida de todos os seres humanos. E o que a gente percebe, meus irmãos, em que no meio dessas crises, esses atributos, sendo pessoas tementes a Deus ou não, crentes ou não, essas pessoas também exercem sua voz, e louvado seja o nome do Senhor, porque há muitas vozes muito bem intencionadas, amorosas, carinhosas nesse tempo, que não são evangélicas, são de outras igrejas, são de outras denominações, mas são pessoas que têm atributos de Deus nas suas vidas. E isto é uma bênção maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor pelas pessoas que estão fazendo tantas coisas, falando tantas coisas para outras pessoas, a fim de ajudá-las, ampará-las. Isto é uma bênção. São os atributos de Deus se manifestando. É a voz de Deus ecoando através da sua criação para abençoar a vida das pessoas. Mas eu quero falar sobre a última voz, a mais importante de todas. A mais impactante de todas, a mais poderosa de todas, que é a voz de Deus. A voz de Deus sempre ecoou
sempre se destacou, sempre reverberou na história da vida da humanidade. O texto bíblico de Hebreus que nós lemos diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Esse texto bíblico diz que Deus falou no passado e tem falado no presente. Esse texto bíblico diz que a voz de Deus, ela é eloquente, ela é poderosa, ela é amorosa, ela é propositiva, ela é impactante, ela é transformadora. Porque trata-se de uma voz que vem dos céus, que é capaz de mudar circunstâncias, situações de vida, como esta crise que nós estamos vendo. A voz de Deus é a voz do Verbo encarnado, é a voz do Jesus Cristo vivo no nosso meio, é a voz do Espírito Santo falando a todo momento nas nossas vidas. E esta voz, meus queridos, a gente pode ver em vários momentos nas crises do povo de Israel. Por exemplo, a crise que nós comentamos, em que o povo de Israel estava lá na Babilônia. Jeremias capítulo 29 é uma carta. É uma carta que Deus mandou o profeta Jeremias escrever para falar ao povo de Israel. 1 Samuel 30, lá na crise que Davi viveu com os seus soldados, o texto bíblico diz que Davi buscou a Deus e Deus se revelou a ele. Deus falou com ele. Um pouquinho mais à frente na história da igreja, Apocalipse 2, 3, onde as igrejas do Apocalipse estavam vivendo os piores momentos das suas vidas. Uma perseguição terrível pelo imperador romano. Cristãos sendo mortos, queimados, martirizados. A igreja sendo espalhada. Naquele momento terrível de crise da história da igreja, do povo de Deus, Deus fala. Deus se revela ao apóstolo João, velhinho, na ilha de Patmos, exilado. Deus se revela a ele e diz para ele escrever cartas para as igrejas, em nome dele. Cartas de orientação, cartas de consolo, cartas de desafios, em que no final de todas essas cartas há uma expressão que tem ecoado ao longo dos tempos, que é uma expressão extraordinária, que nós precisamos estar atentos sempre, que é a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a toda a humanidade nesse tempo de crise. A toda a humanidade que está perdida, convulsionando. Meus irmãos, esse é o tempo em que Deus tem falado fortemente ao coração da igreja. Esse é o tempo que Deus tem falado fortemente ao coração da humanidade. Deus, Ele não é omisso nas crises. Deus não se distancia da sua criação no meio das crises, como muitos pensam. Muito pelo contrário, nesses momentos é que Ele se manifesta mais, que Ele fala mais, e Ele está falando aos nossos corações.
Ele está falando ao coração da humanidade. Para muitos, talvez esteja falando o seguinte: tempo de se arrepender, tempo de se quebrantar, tempo de ir para o joelho no chão, tempo de se humilhar diante da minha presença e reconhecer que não é nada diante de mim. Para outros ele está falando o seguinte: olha, esse é o tempo de salvação, é o tempo de colheita, é o tempo de abençoar as pessoas. Para outros ele está falando: ó, é tempo de você perceber o meu amor, o meu carinho, o meu cuidado para com sua vida. Você não está sozinho e nunca ficará sozinho, porque eu te criei, eu te amo, você é importante para mim. Deus tem falado isso para muitos nesse tempo. Muitos que se sentem só, muitos que se sentem deprimidos, angustiados. Os aflitos que nós mencionamos aqui, esses aflitos, tem sim pessoas que estão ali sendo usadas por Deus para consolar. Nesse tempo de crise, a voz de Deus, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, Deus tem falado: eu estou presente, eu não te deixei só. As suas lágrimas são importantes para mim, as suas dificuldades são importantes para mim, os seus problemas são importantes para mim. Eu estou com você no meio dessas crises. Você não está só. Meus irmãos, esse é um tempo para a gente ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Eu quero encerrar esta mensagem falando duas coisas. Primeira delas, diante dessas vozes que estão se destacando, que eu mencionei, nós temos que discernir, meus queridos, quais são as vozes que realmente nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir. Com certeza, inclinar os ouvidos para ouvir os aflitos, com certeza. Com certeza não inclinar os ouvidos para ouvir os pessimistas, os incrédulos, os oportunistas. Com certeza inclinar os ouvidos para ouvir Deus. E Deus está falando, como eu disse. Mas há uma segunda questão. Há uma segunda coisa que eu quero falar. Nós não podemos nos esquecer de que há um desafio muito grande para que nós também sejamos a boca de Deus nesta terra. A voz de Deus precisa passar pela nossa vida. Nós precisamos ser o lábio de Deus, a boca de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Como a igreja foi, no momento em que a igreja tanto sofria, tantas pessoas sofrendo, a igreja foi a boca de Deus. A boca de Deus para direcionar, a boca de Deus para consolar, a boca de Deus para falar sobre boas novas, sobre esperança. Meus queridos irmãos, por favor, preste atenção do que nós estamos ouvindo de Deus aqui nesta manhã. Mais do que nunca, Deus está dizendo para a gente ouvi-lo e ao mesmo tempo ser usado nas suas mãos para falar em nome dele. Não como os falsos profetas, mas como aqueles que são tementes, como aqueles que têm vida, têm intimidade com ele.
eu gostaria de orar com vocês aqui nesta manhã. Meus irmãos, eu não sei como esta palavra está chegando ao seu coração, à sua vida. Talvez você esteja vivendo uma dessas situações aqui. Talvez a sua voz nesses tempos seja a voz do aflito, ou talvez do incrédulo que não crê mais em nada. Mas eu quero dizer para vocês que em nome de Jesus, Deus está aí com vocês agora. E nós vamos orar. E Deus vai falar de maneira íntima ao seu ouvido, ao seu coração. Vamos orar, queridos. Pai, nós rendemos-te graças, porque o Senhor é um Deus que fala. Porque o Senhor é um Deus que não se omite na história das nossas vidas. O Senhor não nos deixa jogados neste mundo, mergulhados em crises como essa que nós estamos vivendo. O Senhor é o Deus que fala, e fala por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, por meio de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero rogar, ó Espírito Santo de Deus, por favor, querido Deus, por favor, ó Deus querido, ó Espírito Santo de Deus, invada, Senhor, essas casas que estão ouvindo esta mensagem agora, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, começa a falar ao coração e à mente desses queridos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta voz doce, maravilhosa, impactante do Senhor esteja reverberando nessas casas agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E que a gente possa glorificar o Teu nome, exaltar o Seu nome pelas grandezas da Sua palavra sobre as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o Senhor? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar